Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Batista. E nos próximos 3 vídeos nós iremos falar acerca da oração, esse tema que é tão importante e tão relevante para a igreja de nosso Senhor. E o nosso texto base está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a saber, a primeira carta, né? No capítulo 5, no versículo de número 17, quando o apóstolo Paulo ele vai nos dizer: orai sem cessar. O que Paulo ele estava querendo dizer com isso? Paulo ele estava dizendo o seguinte, que orar sem cessar significa orar com persistência e constância, ou seja, ser insistente e ser constante na oração. Orar sem cessar significa dizer que nós devemos manter uma regularidade acerca da oração em nossa vida cotidiana. E no nosso vídeo de hoje nós iremos tentar responder algumas questões como, por exemplo, o que é a oração? Por que a oração ela é importante? Por que orar se Deus ele já sabe de tudo? E quais os benefícios da oração? É sobre esses tópicos que nós iremos falar no nosso vídeo de hoje sobre a oração. Gente, mas afinal de contas, o que é a oração? A oração, ela é simplesmente isso, aqui nesse contexto. É conversar com Deus. Isso é oração, né? A oração, quando nós a fazemos, nós nos aproximamos de Deus. Nós conversamos com Deus através da oração. Agora nós devemos entender com tudo que Deus ele não é uma pessoa comum, tá? Ele é o Criador, ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano e o Rei de todo o universo, né? Agora, apesar de tanta grandeza e não ser comum como nós pensamos, né? Ele resolveu falar conosco, interagir conosco, né? Ele decidiu conversar com os seres humanos que, uma vez sendo falhos, pecadores, não merecedores desse contato, né? Mas através de seu Filho, Deus, ele resolveu se manifestar a nós, tá bom? E é importante nós entender que um dos atributos de Deus é o seu amor e as suas misericórdias. É por causa do seu amor e por causa da sua misericórdia que ele escuta e que ele ouve a nossa oração. No livro de Tiago, no capítulo de número 4 e no versículo de número 8, a palavra do Senhor ela vai nos dizer: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então a oração ela ajuda-nos a nós nos aproximarmos de Deus, né? Tendo sempre na nossa consciência que somos pecadores, precisamos limpar as nossas mãos e às vezes em determinadas circunstâncias nós temos a nossa mente dividida. E quando nós nos aproximamos de Deus, certamente o nosso coração ele é purificado, tá? Então a oração é isso, é conversar com Deus, é se aproximar de Deus. Agora, o porquê que a oração ela é tão importante para o povo de Deus? A oração ela é importante para desenvolver, preste atenção, a oração ela é importante para desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. Então a oração ela serve para essas coisas: desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus que nós temos em nós, que fora nos revelado através da palavra de Deus, né? A oração também ela é importante não só por isso, porque além disso ela demonstra a nossa confiança, a nossa gratidão e a nossa obediência a Deus. Então são 6 coisas aqui, ó. Desenvolve a comunhão, desenvolve o amor, melhor dizendo, a comunhão e o conhecimento. E ela demonstra a nossa confiança e a nossa gratidão e a nossa obediência a Deus. Então a oração ela é importante por causa disso e de outras muitas coisas que provavelmente não será
possível nós colocarmos aqui no nosso vídeo, tendo em vista que o vídeo vai ficar bem comprido, né? Agora, em todo relacionamento, né, a comunicação e a interação, elas são fundamentais quando se busca ter uma vida, quando nós nos buscamos, quando nós buscamos, melhor dizendo, ter uma vida próxima do Senhor, certamente nós devemos nos comunicar e nós devemos nos interagir com o nosso Deus, né? Por meio da Bíblia Sagrada, Deus fala conosco e em Jesus Cristo, Deus manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso, nós devemos também, né, ter em mente que nós precisamos falar com Deus, apresentar-lhe não só os nossos pedidos, mas interagir com Ele através dos nossos agradecimentos e também interceder a Deus pelos outros. Tem pessoas que só oram por si, né? Nós devemos entender que nós devemos apresentar a Deus a nossa oração, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e também orar pelos outros. Em outras palavras, orar pelo nosso próximo. Então, a oração ela é importante por isso, tá bom? Agora, por que orar se Deus ele já sabe de tudo? Uma pergunta assim é interessante, né? Por que nós devemos orar se Deus ele já sabe de tudo? No livro do Salmo 139, versículo de número 4, o salmista ele vai dizer: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha que coisa incrível. Então tudo aquilo que nós iremos pronunciar, Deus ele já sabe, inclusive as nossas orações. Agora tem um fato bem interessante no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo de número 29 ao versículo de número 34, que nos chama muita atenção, que vai nos dizer o seguinte: e saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que eles se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, o chamou e disse: que quere que eu vos faça? Que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, e eles o seguiram. Um detalhe curioso aqui nessa passagem é que os cegos eles estavam clamando a Jesus. E Jesus ele sabia claramente o que os cegos estavam querendo, o que aqueles cegos eles estavam de fato querendo para si. Só que Jesus ele parece que lança-se uma pergunta um pouco sem sentido, né? Jesus ele vai dizer: gente, o que vocês querem que eu faça para vocês? E imediatamente eles disseram: Senhor, que nós tenhamos vista, que os nossos olhos sejam abertos, né? E note que essa pergunta de Jesus ela é meio sem sentido. Por quê? Porque ele sabia o que os cegos queriam, né? Mas o que Jesus quis naquele momento? Ouvir a voz do cego. Simples assim. Jesus queria ouvir a voz dos cegos. Jesus queria ouvir a interação daqueles que desejavam receber algo da parte do Senhor. Então, a oração ela é importante não porque Deus ele já sabe, mas é porque Deus quer que o seu povo ele venha interagir com Deus através da oração. Simples assim. Então, por que orar se Deus já sabe? É porque Deus ele quer que o seu povo venha interagir com ele, ou seja, conversar com ele. Você entendeu? Conversar com ele. E não significa dizer simplesmente: Deus, eu vou orar, tá? Mas o Senhor já sabe todas as coisas. Então, não significa dizer que você vai orar de qualquer jeito. Você tem que orar com fé, você tem que orar com confiança e você tem que orar também sabendo que existe um tempo determinado para todas as coisas. Não é todo momento
que você vai orar e Deus vai imediatamente já te ouvir. Não vai ser assim, você entendeu? Não vai ser bem desse jeito. Existe o tempo determinado para todas as coisas. Por que orar então se Deus já sabe de tudo? É porque Deus ele quer que o seu povo venha conversar com ele. Simples assim. Agora, quais os benefícios da oração? É o último tópico do nosso vídeo de hoje. Quais os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Simples assim, simples. Os outros são consequências disso. Então, o melhor benefício da oração é, sem dúvida alguma, conhecer melhor a Deus. Mas conhecer a Deus não significa dizer que é só essa dádiva. Não, tem outras dádivas através da oração, outros benefícios, outros presentes que nós recebemos de Deus além de conhecermos a Deus. Quer ver? Vamos ver aí. Em Jeremias, no capítulo de número 33, no versículo de número 3, a palavra vai nos dizer: clame a mim e eu responderei, e lhes darei coisas grandes e insondáveis que você não sabe ou que você não conhece. Agora, qual que é o outro benefício que nós encontramos aqui, além de conhecermos melhor a Deus? O benefício que nós encontramos aqui é que Deus ele responde a nossa oração, tá? Deus ele responde a nossa oração. Se nós orarmos com fé, com confiança no Senhor e ter paciência no seu tempo certo que eu estou dizendo é o tempo de Deus, tá bom? Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então Deus ele vai responder, tá bom? Então o primeiro benefício da oração é conhecermos melhor a Deus. O segundo benefício da oração é que Deus ele vai nos responder. Tem um terceiro benefício aí, tá? Tem um terceiro benefício aí na primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo de número 7, a palavra vai nos dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro ele estava dizendo, gente, lancem sobre o Senhor. Ou seja, é a mesma coisa de chegar e jogar no Senhor as nossas ansiedades. E como nós fazemos isso? Através da oração. Então, o benefício que nós encontramos aqui, o terceiro benefício é que Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de nós melhor do que os nossos pais cuidaram de nós quando nós éramos crianças. Deus ele cuida muito melhor de nós do que a professora cuida dos seus alunos. Deus ele cuida muito melhor, muito mais melhor do seu povo do que os políticos cuidam da sociedade de modo em geral. Deus ele cuida muito melhor de nós do que as tias cuidam das crianças nas creches. A palavra do Senhor ela vai nos dizer o seguinte: se meu pai e a minha mãe me desampararem, todavia o Senhor me acolherá. Se alguém se esquecer de mim, todavia o Senhor jamais se esquecerá de mim. Então Deus ele cuida de nós, é o que nós encontramos aqui nesse terceiro benefício da oração. E o quarto benefício da oração que nós encontramos aqui está no livro dos Salmos, no livro dos Salmos, Salmos de número 34, versículo 4. Busque ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, qual que é o outro benefício que nós encontramos aqui quando nós buscamos a Deus? É que Deus, Ele nos livra dos nossos temores, dos nossos medos, tá? Quando nós buscamos a Deus, temos temor, temos medo às vezes de uma conta atrasar. Quem mora de aluguel às vezes tem um medo de ser despejado, tendo em vista que há uma possibilidade de o aluguel atrasar, porque às vezes nós temos recursos ou não temos recursos para tal, e aí isso pode acontecer, isso pode às vezes trazer um certo temor. Temos medo, temos temores quando a enfermidade bate à porta do nosso coração,
ou a porta da nossa casa. Temos medo e temos temores, às vezes, quando falta o pão, falta o alimento dentro de casa, e aí sucessivamente. Só que quando nós buscamos ao Senhor, Ele responde e livra de todos os nossos temores. Esse é o quarto benefício da oração. O quinto benefício e o último da oração que nós encontramos é que quando nós oramos, rapaz, isso é muito lindo, isso é muito importante. Quinto benefício que nós encontramos aqui da oração é que nós, quando nós oramos, nós recebemos a paz e Deus lhe guarda, não só a nossa mente, mas o nosso coração. Isso está na carta de Paulo aos Filipenses 4:6, que vai nos dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Irmão, o problema deste século e dessa sociedade atual, sem dúvida alguma, é a sociedade. A palavra ela vai na contramão disso, né? Quando diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. Tá? Então Paulo está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas contudo pela oração e a súplica e com o quê? Ações de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. E olha que a palavra de Deus vai complementar, vai nos dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós deixamos a ansiedade de lado e apresentamos a Deus as nossas súplicas e com ações de graça, os nossos pedidos diante do nosso Deus, a paz de Deus que excede, ou seja, que vai além de todo e qualquer entendimento, vai guardar o nosso coração e vai guardar, desculpe, a nossa mente, ok? E também tem mais outro detalhe aqui, é o sexto benefício da oração. Eu falei o último na passada, né? Mas esse é o último. É que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, tá? A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Está em Tiago 4, versículo de número 16, a saber, a parte B. Então a oração ela é importante porque nós conhecemos melhor a Deus, porque Deus ele responde, porque Deus ele cuida de nós, porque Deus nos livra dos nossos temores e porque Deus ele guarda a nossa mente e o nosso coração quando nós assim recebemos a paz por intermédio da oração. E a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Detalhe, tem uma pergunta, a oração ela tem poder, pessoal? Será se a oração ela tem poder? Já ouvimos tantas vezes pessoas dizerem, e muitas, mas quase todas as igrejas nós ouvimos as pessoas dizer, a oração ela tem poder, a oração ela tem poder, né? Você já deve ter ouvido essa parada já em algum determinada circunstância da sua vida. Tem uma péssima notícia para te dizer, a oração ela não tem poder, tá? Não tem poder a oração. O poder que age através da oração é o poder de Deus, tá? Então a oração em si só, ela não tem poder nenhum. O poder que age através da oração é o poder de Deus, tá bom? Tá ok? Então a oração quando ela é feita por um justo, preste atenção, a oração quando ela é feita por um justo, o justo ele ora com fé, o justo ele ora com confiança, o justo ele ora sabendo esperar o tempo de Deus. Então o justo ele tem esse entendimento, tá bom? É por isso que a oração de um justo ela tem o seu poder, tá bom? Ou seja, os efeitos da oração do justo é poderosa, tá bom? A oração em si só ela não tem poder. Então o que nós vimos nesse vídeo de hoje? O que é a oração? Por que a oração ela é importante? Ou melhor, por que orar se Deus ele já sabe de tudo? Por que a oração ela é importante? Quais os benefícios da oração na Bíblia? Tá bom?
Nós iremos ficando por aqui com esse vídeo e na sequência, no nosso próximo vídeo, nós iremos começar com esse tópico. Quais os tipos de oração na Bíblia? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre, que Deus te guarde de todo mal. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e certamente o nosso Senhor te abençoará por isso, ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aí, se Deus, o Senhor, nos permitir.